Vocês devem ter recebido aí o comunicado da gravação. Tá? Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aí às nossas atividades dentro da disciplina de Projeto de Construção de Máquinas, nesse período aí de afastamento, onde estamos tendo aula à distância. Segunda-feira, eu mandei para vocês, eu passei para vocês justamente esse documento, né? Onde a gente fazia uma proposta de instalação, de desenvolvimento, né? De um sistema de suspensão para um rodízio estático. Tá? Fizemos aqui algumas apresentações, algumas descrições do nosso projeto. Ele não é puramente teórico, né? Tem desenho, a gente tem aqui uma parte que a gente vai falar também, que você vai descrever, né? O seu sistema, como ele se destaca, quais são as qualidades, as características. E a parte de renderização, né? A prototipagem virtual do elemento. Tranquilo? Aí, com isso, a gente pega, começou a fazer o desenvolvimento, e aí eu queria colocar para vocês uma outra característica bem interessante. Por exemplo, muitos de vocês já podem ter vivenciado isso, já podem ter visto isso. Geralmente, quando a gente faz um projeto ou conversa com o cliente, faz uma reunião lá, a gente tem um termo de abertura do projeto, né, o TAP. Dependendo da empresa, tem outras nomenclaturas desse documento. E a gente faz lá toda a especificação, os requisitos, as premissas do projeto. Então, você vai lá, se encontra com o seu cliente, com a sua equipe, faz todo esse relatório, e você vai para casa ou para sua empresa e começa a trabalhar, igual a gente fez, né? Como se tivesse havido a reunião na segunda-feira, e como se hoje a gente fosse fazer uma pré-apresentação, né, do nosso projeto, que é uma coisa interessante. Muitas vezes, quando você apresenta o seu projeto de uma forma preliminar para o cliente, para a sua equipe, né, para as instâncias superiores, você está ali respaldando o que você está fazendo e, de qualquer forma, você está se assegurando de que o seu desenvolvimento está sendo aceito e assim por diante. Mas isso corre um risco muito interessante de acontecer o quê? Quando você apresenta, quando você começa a discutir o seu projeto lá com o cliente, vocês concordam comigo que cada pessoa, como é que uma coisa virtual é apenas um diálogo, cada um tem na sua mente uma montagem, né, uma materialização daquilo. Ela pode ser, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, então tem ideias bem distintas. Às vezes as pessoas falam a mesma coisa, mas cada um está pensando uma coisa diferente, né? As palavras vão ser até as mesmas. E aí você, por exemplo, vai lá e apresenta para esse seu cliente a ideia, ele olha, pô, bacana, interessante. Aí, nisso, surge para ele uma segunda ideia. Você mostrou uma coisa meio que diferente do que ele tinha pensado anteriormente. Aí ele viu, ele gostou do que você apresentou e falar para você assim: ah, eu tinha esquecido de falar, ou seria interessante, estou pensando agora aqui, nosso projeto deveria ter também, além da suspensão, um sistema de freio. Para a gente, que é projetista trabalhando, na hora a gente vai pensar, né, um palavrão, alguma coisa, vai ficar quieto, lógico, não vai falar nada, vai pensar, pô, por que esse cara não falou isso antes, né? Muitas vezes, pessoal, isso pode ser até uma falha nossa. É uma coisa muito interessante, existe aquela questão que a gente conversou em sala de aula, a questão do engenheiro do contra, aquele cara que pensa praticamente em tudo, discute todos os pontos possíveis na hora da especificação do projeto, é justamente para tentar evitar isso. Que o cara chegue depois, o cliente chega para você, para ele é muito fácil, ele vai falar, ah, é só o freio. Aí você adiciona lá. Mas você sabe que, pô, tudo que eu desenvolvi pensando na suspensão, hoje não se encaixa com o freio. Ou se eu soubesse desse detalhe do freio anteriormente, eu teria trabalhado os dois em conjunto, eu teria pensado já numa bolada uma peça diferente, um sistema diferente. Logicamente, a gente está fazendo essa simulação, é uma ação planejada para a gente justamente vivenciar essa realidade. Isso acontece muito em projeto, alguns de vocês já devem ter passado por isso, eu acredito, né? E aí o que acontece? Qual que é a sugestão aqui para evitar isso, ou para que isso seja minimizado, caso o cliente venha com alguma sugestão posterior, seja uma coisa de menor impacto, né? É você discutir tudo lá na reunião inicial do projeto. Mesmo se o cliente traz uma ideia X, você já com sua mente, né, com a sua percepção, no seu campo de pensamento mais amplo, vai falar, pô, quais são todos os requisitos que eu tenho intrínseco nesse sistema?
o que poderia agregar valor ou não, você vai lá e joga para ele. Pode ser que ele aceite, que ele não aceite, ou até mesmo ele já faça a validação. Não, realmente, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, né? Ou ele vai lembrar, pô, realmente, você tem razão, precisa desse detalhe a mais aí no nosso projeto, do que isso vier depois. Por quê? Você fazendo essa documentação, esse diálogo inicial lá, tentando abranger tudo, caso ele chegue para você depois e coloque um ponto a mais, ou um ponto diferente, você tem respaldo para falar o que? Lá no início, você falou que isso não era importante. Então, quando a gente fez a estimativa de tempo, custo, prazo, equipe, a gente levou em consideração apenas esses parâmetros, né? E agora que você está querendo fazer um adicional ao projeto, a gente vai ter que rever aí esse cronograma, rever aí os custos, né? Rever o tempo, rever a equipe, investimento e assim por diante. Então, ou seja, são coisas que acontecem no dia a dia, a gente não está longe disso de acontecer. E aí eu lancei esse segundo documento, que é justamente o que está aparecendo aí para vocês, referente ao quê? Tem uma parte em vermelho que são os adendos, os acréscimos, tá? Primeiro deles, só comentar aqui antes, eu coloquei aqui um item que o projeto ele pode ser desenvolvido em dupla. Por que em dupla? Alguns alunos conversaram comigo em particular, eles estão tendo dificuldades para a instalação do software em casa, ou por máquina que não suporta, ou por acesso à internet, ou por acesso mesmo até em computador que ele tem que dividir com outras pessoas, trabalhar e tal, e fica meio difícil. Aí eu pensei, se a gente pensasse em trabalhar em equipe, se a pessoa ela não tem acesso ali no software, mas o projeto não é só o software, não é só desenho, a gente tem a parte de escrita, o raciocínio lógico, as partes componentes, a lógica, né, de funcionamento, agora a gente tem uma suspensão e um freio, né? Não vou dar mais detalhes do freio, porque o freio, se eu falar, eu acabo induzindo ao pensamento de vocês, eu quero que vocês trabalhem a criatividade. O interessante depois da atividade é a gente ver o número de respostas distintas que aparece, isso é muito legal. Aí que surgem aqueles gaps, né? Aqueles elementos, digamos que, número 5, né? Da matriz da atriz, que são os pontos fora da curva, o pessoal pensa lá de uma forma diferente, né? As ideias triviais, as ideias de mercado, e alguém pense um nível, uma instância superior, vamos falar assim. E aí, quem quiser trabalhar em dupla, 2, pessoal, grupo de 2, dupla de 2, viu? Não é dupla de 4, 5, não, é dupla de 2 pessoas. Para desenvolver o projeto, maravilha, tá? Aí eu coloquei um descritivo aqui, ó, incorpore ao projeto um mecanismo que trabalhe como freio ao mesmo rodízio estático determinado ou previsto anteriormente. O único pré-requisito é que seja funcional, atenda às exigências, né? Conforme o projeto, realize o travamento, impossibilitando o movimento durante o funcionamento do rodízio e trabalhe em conjunto com a suspensão. Tá? Ele ainda continua sendo estático, isso não muda. E aqui a parte de texto é a mesma, ok? Lá no final, coloquei um outro detalhe. A partir do momento que a Unifor lançou para vocês aquela informativo, né, que a gente vai ficar até dia 4 de maio, por aulas à distância, eles lançaram para a gente também algumas diretrizes em relação a processo avaliativo. Primeiramente, nossa disciplina ela não pode ser considerada uma disciplina EAD, à distância. A plataforma EAD ela é totalmente diferente, a questão da didática das aulas, a forma de apresentação, a forma do material e principalmente as avaliações. Lá a gente tem avaliações por competência, cronograma de atividades, frequência de trabalho do aluno, tem vários parâmetros, né, vários indicadores lá. E o nosso aqui, a Unifor está trabalhando em conjunto com os professores e está mandando esses feedbacks para a gente em relação aos processos avaliativos. Então, mais ou menos o que está ficando fechado é que até o nosso retorno, ou seja, até dia 4 de maio, tecnicamente até o dia 30 de abril, a gente tenha que ter composição de uma nota avaliando vocês, avaliando o conhecimento, avaliando aí o grau de acréscimo, né, em relação à concepção à matéria da disciplina. Com isso, eu coloquei
essa entrega desse projeto do rodízio. São 3 partes. A primeira parte aqui, né, que é justamente a forma do documento descritivo, o memorial de cálculo e o memorial de decisões aí, né, do seu projeto. Você vai falar o porquê das características, valendo 30%, a criatividade, o projeto 50%, e a questão lá da renderização, prototipagem virtual, o documento, né, outra parte, valendo 20% da estrutura do projeto. Aí eu coloquei aqui, ó, a apresentação até o dia, a entrega, né, até o dia 5/4, domingo, para que eu consiga observar, olhar, né, abrir esse material de vocês, dar uma olhada, e na aula a gente interagir e conversar sobre ele. Tá? Aí a entrega é por meio da ferramenta de trabalho do Unifor Online. Nesta data será permitido que seja feita a análise do projeto, posterior à entrega, né? Por isso que eu gosto de explicar para vocês. É justamente eu receber até domingo, para que eu na segunda dê uma olhada e converse com vocês no horário da disciplina. Tranquilo? Que mais eu poderia agregar? Só dar uma olhada aqui nos WhatsApp, tem umas mensagens aqui. Wendel, a data de entrega é até domingo, tá? A atividade deve haver uma nova condição inserida caso não tenha visto a atividade. Renato, não entendi aqui sua colocação. A atividade teve uma nova condição inserida no caso. Ah, tá, você conversando com o Wendel, beleza, entendi. Então, pessoal, é como se você tivesse agora uma pré-apresentação para o cliente, né, como se eu fosse o cliente, por exemplo, e aí eu falei, não, é só você ir lá e colocar o freio, né, no sistema. Para ele é fácil. Para a gente que está desenvolvendo, pensando ali no dia a dia, matutando, né, pô, se tivesse falado antes, o quanto eu teria já pensado alguns detalhes diferentes. Não me xinguem. Isso é uma atividade para a gente justamente facilitar isso, facilitar essa vivência, né? Inserir essa vivência aí de uma forma simulada, tá? Outra coisa interessante, não comentaram comigo, mas eu acho interessante também, o porquê a gente está trabalhando rodízio, elementos pequenos. Eu acho legal a gente trabalhar pequenos projetos, coisas menores impacto, do que a gente pensar num projeto megalomaníaco, uma coisa muito grande, um equipamento que não existe, um mecanismo necessário. A gente tinha surgido várias ideias de professores aí, até trabalhavam com vocês, somente a cadeira aqui de projeto de construção de máquinas, equipamentos ou elementos que ajudassem aí nessa pandemia que a gente está vivendo, né? Respiradores, máscaras e outros aparatos. Eu vi que também está faltando o leito, né? Cama articulada, um monte de detalhes aí para essas pessoas. E aí a gente comentando, falou, não, eu vou pensar de uma forma mais pé no chão, a gente tem essa possibilidade posterior aí de criar alguma coisa, mas vamos pensar em coisas menores do que a gente pensar em uma coisa muito grande ou que não existe, que não tem parâmetros para a gente poder discutir ou comparar. Outra coisa interessante também, se vocês observarem, o rodízio tem um campo muito amplo para vocês pesquisarem, né? Dá uma olhada na internet, aí outras características. Então, veja a teoria que a gente discutiu em sala de aula, aqueles parâmetros, né? Como fazer a pesquisa, como você buscar informações, e assim por diante, ok? Wendel, realmente, a entrega é até domingo dessa atividade, tá? A entrega é por meio do Unifor Online, tem lá a ferramenta trabalho, e aí vocês anexam lá, se é individual ou em dupla, dá para você colocar lá quem é, anexa todos os arquivos, os desenhos, pessoal, só não esqueça, se vocês fizerem uma montagem, vocês têm que mandar também os componentes individuais, senão a montagem não abre, tranquilo? Ou se vocês mandarem só um PDF 3D, não tem problema, é critério de vocês, vocês são os engenheiros, vocês que têm que vender o projeto de vocês, tranquilos? Então está disponível o material lá no Fórum Online, tem lá também o resumo, as coisas em relação à aula, esse roteiro, tudo isso. O que mais eu posso falar aqui? Só apagar aqui. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Fique à vontade aí, se quiser falar. Estou mandando uma mensagem aqui no grupo.
Professor, quando o senhor fala em renderizar, é só a aplicação do material, correto? Isso. A próxima atividade que a gente vai desenvolver, ainda mais logo logo, é a parte de simulação, né? Elementos finitos. A gente não está entrando nisso aí. Essa parte de Tranquilo. esforço, nada. Você vai lá mandar justamente esses 3 pontos que tem aqui, ó, né? O seu projeto de forma descritiva, você vai vender ele, o porquê dessa decisão. Ah, eu quero que ele seja dessa articulação à suspensão, porque isso é melhor nisso, nisso e nisso. O freio é desse modelo por causa disso, disso, disso. Ele se funciona em melhores aplicações, tem melhor rendimento quando nas aplicações tais, né? Vai ter o desenho do componente, a gente vai desenvolver os itens, os componentes, a montagem dele, e apresentar ele aplicando material, né? Montado, material, a prototipagem virtual, como se eu tivesse que mostrar o produto final ali para o cliente, só que de uma forma virtual, que é uma vantagem que a gente tem por causa do software, né? A gente aplica material, dá para Tranquilo. aplicar fundo, dá para aplicar vários parâmetros aí, mas eu prefiro deixar criatividade de cada um, para justamente vocês irem desenvolvendo o osso criativo, né? Se eu começar a falar aqui alguns detalhes, acaba induzindo vocês às decisões. Igual aconteceu lá na questão da mesa, lembra? Que a gente Sim. comentou algumas coisas da mesa, tendenciou a maioria das mudanças, alterações da Mesas mesa, circulares. terem a mesma característica. Entendeu? Tranquilo. Obrigado. Professor, Oi, pode falar. eu vou Degrassi está falando. Eu queria perguntar ao senhor se a gente tem algum modelo de projeto para seguir, se eu tenho alguma sugestão. Pronto, vamos lá, Valdegrécio. O Fabrício falou a mesma coisa aqui no grupo, né? Isso. Modelo não existe. Existem algumas sugeridos por aqueles guias de gerenciamento de projetos. Por exemplo, tem um livro chamado PMBOK, né? Que é você acha ele em PDF na internet, é bem simples, é bem fácil. No Google você acha ele. Eles são diretrizes das etapas do projeto e ele lá tem modelos de documento. Geralmente as empresas trabalham o seu, acabam desenvolvendo o seu, porque tendenciam mais ao seu nicho de mercado, né? Ou se eu trabalho com desenvolvimento de projetos na área da mecânica, são tais parâmetros que eu converso. Se eu trabalho mais com eficiência energética, né? Rendimento é outros parâmetros. Se eu trabalho dentro de projetos mecânicos, mas vamos falar aqui na área de mecanismos, já são outras características. Por isso que não tem um padrão, né? Um elemento direcionado, assim, como falar assim, um formulário, né, que a gente preenche. Isso não existe. Mas geralmente o que tem nesses documentos? Por exemplo, a gente até coloca aqui, ó, suas funcionalidades, características. Quando a gente fala funcionalidades, o que a gente pode falar? Capacidades, alturas dimensionais, material de composição, restrições de aplicação, campos de aplicação, né? Aqueles itenzinhos de não recomendado para, não faça isso, né? Senão risco de características, né? Que ele falou, modelo de operação, o correto é trabalhar de tal e tal forma. Aí você, vamos lá, digamos que você faz uma geometria, alguma característica lá que você vai falar assim, esse modelo se destaca tal item devido a essa composição para tal aplicação, né? Digamos que vamos dar um exemplo aqui, digamos que a gente tem ambientes hostis, ou por umidade, ou por temperatura, vamos falar 2 parâmetros. Eu falar que, por exemplo, o meu rodízio ele pode ser projetado para não trabalhar em ambientes úmidos ou submerso em água, mas ele trabalha sobre ambientes de alta temperatura. Entendeu? Pode ser um nicho, uma aplicação dele, por exemplo. Então, são todos esses pontos que a gente tem que discutir justamente nesse documento onde a gente fala os parâmetros de tomada de decisões, entendeu? Características de decisões, o porquê delas. Entendi. Obrigado, professor. Escritório de projetos.com.br, o Diego mandou aí. É legal esse site. Tem vários documentos lá. Se você dá uma olhada neles, né, nas diversas áreas que ele mostra, dá para você fazer um mix que facilita aí para você, entendeu? Todos voltados para o gerenciamento do projeto, exatamente. É isso mesmo. Aí é legal porque lá você coloca seu carimbo, você faz toda o cabeçalho da sua marca, da sua empresa, você vai criando as coisas. Então, professor, eu posso citar no meu rodízio que trabalha para uma determinada situação, que eu posso fazer um trabalho com base nisso? Com certeza. Ao contrário, quer dizer, exatamente, todo projeto que você desenvolver, você tem que colocar as limitâncias dele.
Se a gente desenvolver um carro aqui, por exemplo, se a gente colocasse um projeto aqui para desenvolver um carro, aqui a gente ia pensar o quê? Ceará, Brasil, né? Rodar aqui. E o nosso primeiro cliente levasse ele lá para o Alasca. Temperaturas aí 10 graus negativo. Será que ele ia funcionar? Será que ele ia ter a mesma desempenho do que ele teria aqui onde a gente projetou? Como a gente poderia barrar isso? Colocaria lá parâmetros de aplicação. Olha, ele funciona de tal a tal faixa de temperatura. Entendeu? Caso você tenha algumas dúvidas sobre isso, leia o rótulo dos manuais dos produtos alimentícios que você compra, eletrodomésticos, você vai ver lá. Tem características lá que nem você acredita lá que o cara fala para você não fazer, né? Entendeu? Toda vez que você compra um brinquedo, tem lá falando para não ingerir o produto. Pô, um brinquedo eu vou comer, mas ele tem que alertar lá, né? Que se a criança comer, o que pode acontecer. Entendeu? Professor, Oi. existe algum peso ou alguma carga a esse rodízio que seja estipulada? Não, a gente não amarrou isso. Eu não amarrei justamente para ver se tem perguntas, se alguém comenta. Você pode colocar uma faixa de aplicação no seu, entendeu? Capacidade máxima de carga. Porque assim, o que acontece? Eu sei que você olha nos fabricantes, tem faixas de aplicação, mas, por exemplo, se meu rodízio suporta 50 quilos, tecnicamente, e eu preciso transportar produtos de 100 quilos, eu posso fazer um carrinho ali com 4 rodízios, 6 rodízios, 4, vou falar em 4. Ou seja, eu vou estar distribuindo, teoricamente, 100 quilos por 4. Então, cada rodízio, tecnicamente, pegaria ali 25 quilos. Se você olhar alguns fabricantes, ele tem até alguns cálculos de forças, né, de outras direções, não só o carregamento superior a ele. E aí você analisa e você vai ver que, geralmente, essa força, se ele está distribuído em 4, pode ser que ocorra uma variação até de 30% a mais ou a menos. Então, teria que fazer as contas aí, mas digamos assim, se ele está pegando ali 25% da carga de 100 quilos, 25 quilos, ele é para 50, então em 50% aí da capacidade máxima dele. Então, às vezes, esse peso, o rodízio ele não trabalha sozinho, né? Trabalhar em cima de um único só é meio complicado. Tranquilo? Deu para entender aí mais ou menos a lógica de raciocínio? Deu sim. No caso, a gente tem que propor uma suspensão e esse freio, né? Exato. Ele tem que ter um sistema de amortecimento aqui, né? Ó, como a gente fala, ó, realiza o amortecimento de impactos durante seu funcionamento. Como que é o funcionamento de um rodízio? Andando, né? Rodando. Então, quando ele roda, ele precisa amortecer alguma vibração, algum impacto, alguma coisa, né? E realizar um mecanismo que trave, que trabalhe como freio, né? Do mesmo rodízio. Entendi. No caso, eu pensei aqui numa roda, mas eu acho que eu não posso alterar o sistema, né? Eu não posso alterar o desenho, nenhum tipo de roda, Pode. né? Não, pode sim, fique tranquilo. Aquele desenho eu coloquei para vocês apenas como uma diretriz. Com certeza você vai ter que adicionar lá elementos, alterar elementos lá para fazer a flexibilidade dele, né, as articulações da suspensão, adaptação agora do sistema de freio, entendeu? Tranquilo? Podem mexer, pessoal, não tem problema nenhum. Aquilo ali era só uma diretriz para tentar facilitar para vocês mais ou menos o campo geométrico dele, o campo espacial, qual tamanho, características, entendeu? Fiquem tranquilos, pode mexer à vontade. Quem mexe realmente que trabalham outras ideias e que pensam fora da curva, que tenham ideias diferenciadas, né? Sistemas fora do convencional. Eu acredito que dá para vocês darem uma pesquisada no mercado bem interessante. No Google mesmo, você pegar catálogos aí de fabricantes de rodízio, vocês vão ver cada ideia muito bacana, viu? Tanto de freio quanto de suspensão. Beleza, professor. Maravilha, Fabrício, tranquilo. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma consideração? O documento ele já está disponível lá no Unifor Online, beleza? Só relembrando vocês
Quem chegou aqui um pouquinho depois, a gente comentou no início. Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto. Lá no Unifor Online, o material já está disponível, a gente mandou aí para vocês pelo grupo, né? Mas está lá no material didático. Aqui, ó, atividade tanto anterior quanto essa, né? A suspensão agora, suspensão e freio. E essa aula que a gente discutiu agora, daqui a pouco ela vai estar disponível aqui na ferramenta Aulas, ó. Clicou aqui, ferramenta Aulas, na aula de segunda-feira, viu, pessoal? Tá? Tem aqui, ó. Essa aqui foi a mesma aula que a gente está tendo agora, só que foi do pessoal da manhã. Eu vou disponibilizar as duas para todo mundo. Então, você clica aqui, ó, atividade prática, né? Projeto de construção de máquina, suspensão e freio do rodízio. O adendo do projeto é justamente o que a gente fez aqui agora. Se você clicar aqui nele, em conteúdo, ele vai mostrar tanto o documento quanto o vídeo da primeira aula. E daqui a pouco vai aparecer aí o vídeo dessa segunda aula. Beleza? Justamente para vocês... Quem não pôde assistir ou perdeu ou teve alguma dúvida, aí dá para acompanhar o desenvolvimento e continuar. Tranquilo? Pessoal, mais alguma dúvida? Comentários? Sugestões? Qualquer dúvida do projeto durante o desenvolvimento, manda um zap lá para mim, não tem problema, manda no grupo, manda em particular. Isso é comum, às vezes a gente pergunta muita coisa para o cliente, mesmo durante o desenvolvimento. Eu sou a favor disso, eu acho que o cliente deve enxergar isso como um comprometimento seu com o desenvolvimento do projeto dele, do sistema dele, tá? E é isso aí. Mais alguma consideração? Tem não. Legal. Eu vou parar aqui a gravação, tranquilo?